Olá pessoal, então hoje aqui a gente vai dar início a mais uma aula, né? Nós vamos tratar aqui especificamente sobre as estruturas dos materiais, tá certo? Então, primeiramente, nós vamos tratar da estrutura atômica, tá? Os materiais podem ser divididos em 4 níveis, né? As suas estruturas: a estrutura atômica, o arranjo atômico, a microestrutura e a macroestrutura. Bom, vamos dar uma ênfase então nessa aula sobre a estrutura atômica. Bom, então lembrando do modelo de Bohr, né? A gente tem os orbitais, no centro tem um núcleo, né? E os orbitais habitam os elétrons, tá certo? Então essa é a estrutura, o modelo de Bohr. Bom, a estrutura eletrônica, ela se dá através de números quânticos e níveis energéticos, que são os orbitais, que são ocupados por cada elétron, né? Então, o número quântico principal, o n, ele varia de 1 a 7, né? E a gente tem um nível crescente de energia de acordo que os elétrons vão se afastando do núcleo, tá certo? Bom, então a gente tem aqui o número máximo de elétrons por nível quântico, tá? Então, no K a gente tem 2, que é esse primeiro. No L a gente tem 8. Depois no M a gente tem 18. No N32, no O32, no P18 e no Q2. Bom, essa estrutura eletrônica dos átomos são divididas em subníveis de energia, de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Bom, como que funciona isso? Então a gente tem aqui o número máximo de elétrons por níveis, tá? Aqui a gente tem os níveis, aqui a gente tem o número máximo de elétrons por subnível, e aqui a gente tem os subníveis, que é o SPDF, né? Sopa de feijão. Então vamos lá, como é que a gente configura isso? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim por diante, né? É a nossa configuração eletrônica. A gente já viu isso, né? Lá nas aulas de química, né? Então a gente observou isso tudo nas aulas de química. Se eu não estiver enganado, fica na taça, né? Vocês viram também um pouquinho sobre isso em física, né? Então vamos continuar essa ideia. Bom, a partir daí a gente tem a estrutura eletrônica dos átomos. Então, por exemplo, o sódio, né, o Na, ele tem 11, o número atômico dele é 11. O que que significa? Que ele tem 11 elétrons, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um núcleo, na camada K eu tenho 2, na L eu tenho 6, 3, 6, 8, né? Na L eu tenho 8. E no M eu tenho 1, tá? Por quê? Essas duas camadas aqui estão na L, né? E aí a gente tem os números, a sequência, né, da configuração eletrônica. Então, a estrutura eletrônica do sódio, mostrando as camadas ou níveis quânticos, os níveis quânticos K, L e M, e seus respectivos elétrons. Bom, a partir daí, a gente tem o quê? A valência de um átomo. O que é isso? Está relacionada à habilidade do átomo de entrar em combinação química com outros elementos, sendo determinada pelo número de elétrons na camada mais externa, em especial aos subníveis energéticos sp. Então, isso determina o tipo de ligação química que vai acontecer ou que vai se desenvolver na ligação. Bom, pensando nisso, a gente vai avaliar e observar a estrutura atômica do átomo. O que vem a ser a valência de um átomo? Os átomos tendem a buscar um arranjo altamente estável, com 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, qual a diferença entre o hidrogênio e o hélio? Os dois se estabilizam com 2 elétrons. Então, a diferença é que o hidrogênio tem só um elétron. Então, ele está sempre instável, né? Já o hélio, que é um gás nobre, ele está estabilizado, né? Então ele tem o quê? 2 elétrons na sua última camada. Então a gente sabe
que quando o átomo tem valência baixa, ou seja, menor que 3 elétrons, o átomo normalmente doa elétron. O que tem valência alta, na última camada ele tem de 5 a 7 elétrons, normalmente ele recebe elétrons. E quando ele tem a valência de 4, ou uma valência igual, normalmente ele compartilha elétrons. Bom, beleza. Então aqui a gente tem uma ligação. Na natureza, a maioria dos materiais, exceto os gases nobres, são instáveis. Os elementos são instáveis, ou seja, sempre eles buscam algum outro elemento para se equilibrar. Então, por exemplo, nós temos aqui o cloreto de sódio, o NaCl, né, o sal de cozinha. Então, o Na ele tem 11 elétrons e o cloreto ele tem 17. Veja que na última camada o sódio tem 1. O cloreto tem 2, 4, 6, 7. Né? 2, 4, 6, 7. Então, ele estabiliza com 8. Então, o que ocorre nessa ligação? Alguém doa para quem? Quem doa? Né? Quem doa é o sódio, quem recebe é o cloro. Tá certo? Nesse caso, a gente tem um compartilhamento de elétrons. Né? Aqui a gente tem o H2O, né? A famosa água. Né? Então aqui a gente tem uma ligação onde eu tenho um compartilhamento de elétrons. O hidrogênio não pode doar esse elétron, senão ele deixa de ser. Né? Então ele compartilha. Bom, algumas definições são importantes. Por exemplo, o que vem a ser massa atômica? É a massa representativa de um átomo, considerando o total de prótons e nêutrons. Em termos de massa, o que importa realmente em um átomo é o núcleo, pois contém os elementos mais pesados. A massa do elétron é praticamente desprezível, tá certo? E o que vem a ser o número atômico? Indica o número de elétrons ou de prótons de cada átomo, considerando o átomo neutro, ou seja, com cargas elétricas negativas e positivas iguais. A gente pode exemplificar isso com, por exemplo, o ferro. Como que a gente entende esse elemento? O número atômico vem aqui em cima, número 26, o símbolo Fe, a distribuição eletrônica, aqui a gente descobre por que ele é 26. O ferro, isso aqui é a massa atômica dele e o nome do elemento. Bom, a gente pode também observar tudo isso através da tabela periódica. Então, na 1A, a gente tem li na capa da revista Coisas Francesas. Né? Se a gente entrar no ensino médio, né, lembrar dos cursinhos, a gente decorava essas coisas. Né? Então, na primeira aqui, na primeira coluna, a gente tem os metais alcalinos. Logo na segunda, a gente tem os alcalinos terrosos. Depois a gente tem outros metais. Logo em sequência, a gente tem os metais de transição. Depois a gente tem os lantanídeos, os actinídeos, os semimetais, os não metais, os halógenos, né? E os gases nobres, que são os que têm equilíbrio. Já chama nobre porque não compartilha, não precisa de nada para estabilizar, já é estável. Os outros materiais tendem a se ligar uns com os outros para se estabilizar na natureza, tá certo? É assim que funciona a tabela periódica, por exemplo. Quer ver outra aqui? Fui claro, brasileiro idiota atrasado. Né? A gente aprendia isso nos cursinhos. Bebi magnésio na casa do senhor Barão, na família 2. Então a gente tem todos esses elementos e muito mais, até tem elementos que a gente não conhece, né, com certeza. Que esses são os conhecidos e os mais utilizados. Bom, a gente tem então as ligações mais fortes, que são as iônicas, em sequência covalente e metálica. E as secundárias, que são ligações fracas, né? São forças de Van der Waals, que a gente tem as moléculas polares, os dipolos induzidos e as pontes de hidrogênio. Pensando nisso, a gente vai começar pelas ligações primárias, né? Então, eu gostaria de frisar com vocês aqui que essas ligações primárias, elas são as ligações fortes. Né? Eu sempre brinco com o pessoal quando a gente está discutindo esse assunto, que, por exemplo, uma ligação iônica,
ela é como se fosse um casamento duradouro, né? Uma ligação muito forte, uma ligação de pai com filho, de mãe com filha, é uma ligação muito forte, né? Então, por exemplo, o Na, né, o sódio, doa um elétron para o cloro e os dois formam a molécula de sal, né? Então, essa ligação iônica dá-se pela atração entre íons de carga elétricas contrárias, cationos, motivada por forças coulombianas. Já as ligações covalentes, que também são fortes, né, elas se dão da seguinte forma, com compartilhamento, por exemplo, o oxigênio. Então, eles compartilham 4 elétrons, né, 2 de cada, para estabilizar. Então, na natureza, a gente sempre encontra o O2. A gente tem também aqui a molécula de metano, onde ela tem 4 hidrogênios combinados com o carbono. Né? O carbono tem 4 elétrons, cada hidrogênio tem 1 e forma uma estabilidade de 8 com compartilhamento. Também a gente tem as ligações metálicas que também são fortes, né? As ligações metálicas são elementos que têm baixa valência, né? E liberam seus elétrons da última camada. As últimas camadas normalmente ficam livres, né? Tem as ligações com esses elétrons livres. Até por isso, a gente tem as condições eletrônicas. Né? É possível a condução elétrica em função de ter os elétrons livres. Por exemplo, acionar uma luz, enfim, conduzir corrente elétrica nos cabos metálicos. Por quê? Porque a gente tem esses elétrons livres, né? Então, ocorre o balanceamento e sobra esses elétrons. Bom, por fim, a gente tem as ligações fracas, que são ligações por indução, as moléculas, os dipolos induzidos e as pontes de hidrogênio. Bom, as ligações atômicas secundárias ocorrem pela atração de cargas opostas. Por exemplo, eu tenho um átomo mais eletronegativo, outro mais eletropositivo. Então, eles se atraem por essas ligações moleculares. Né? É bem diferente da atômica, tá? Ou da ligação iônica, tá? Bom, então se a gente pegar as moléculas polares como referência, a gente tem, por exemplo, aqui o HF, né? Então, o que acontece com essa ligação? A gente tem hidrogênio e flúor, né? E aí a gente vê que aqui eu tenho uma região muito positiva, né? Uma região muito positiva. Eletronegativa, desculpe. E aqui eu tenho uma região positiva, mais positiva. Por quê? Porque esse elétron está combinado aqui no flúor. Então o hidrogênio fica mais positivado. Então eu tende a essa molécula aqui se ligar a essa outra, por atração de carga negativa com carga positiva. A gente tem também as ligações de dipolo induzido. Como que funciona elas? A gente tem uma molécula que são inicialmente simétricas e por alguma razão sofrem uma polarização momentânea, formando um dipolo. Então, em algum momento, ou por um campo elétrico, ou por uma disfunção, né, existe também as moléculas que já têm esse balanceamento, esses materiais que se ligam e provocam esse desbalanceamento, como a gente citou ali o HF. Né? E essas alterações momentâneas da simetria da molécula gera esse desbalanceamento, que a gente chama de dipolo induzido, ou seja, ele muda a vibração da rede. Bom, além disso, a gente tem as pontes de hidrogênio, como por exemplo a famosa água. Né? Se a gente olhar a água, ela está ligada, né, em moléculas. Então eu tenho o hidrogênio que fica mais positivo e tenho o oxigênio que fica mais negativo. Então ocorre essa atração. E a gente tem também, através dessas pontes de hidrogênio, a gente pode observar até as tensões superficiais. Então, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, um óleo ou uma superfície, qualquer uma superfície, a água tende a formar essa gota por causa dessas atrações. Então, ela tenta formar essa bolha. E ela vai, e como esse material aqui ele não é eletronegativo, né, não tem essa disfunção dessas pontes de hidrogênio, então ela tende a formar a bolha. Né? Se eu tivesse aqui um substrato que tivesse essa atração, esse líquido teria se esparramado e ligado aqui em toda a superfície. Por exemplo, aqui de um espelho, como está aqui representado.
Então a gente tem aqui, ó, ligações fortes, que são iônicas, covalentes e metálicas. Veja que é uma faixa de 100 a 1550. Então veja que eu tenho covalentes tão fortes quanto iônicas e tenho metálicas tão fortes quanto iônico e covalente. Tá certo? Bom, agora a gente vai entender essas características dessas ligações atômicas. Por exemplo, os metais formam ligações metálicas. Então, os metais apresentam elevadas ductilidade e condutividade elétrica e térmica, né, devido aos elétrons livres. As cerâmicas e vidros são ligações iônicas, são materiais com características mais frágeis, ou seja, são quebradiços, não tem deformação, né? Então, são materiais, se a gente observar, no metal, a gente tem materiais mais dúctil, né? Que ele tem uma deformação maior. Quando eu tenho um material frágil, ele quebra, né? Não quer dizer que ele tem baixa resistência, quer dizer que ele é quebradiço, né? Entendendo bem isso. E depois, por fim, eu tenho aqui os polímeros e os semicondutores. Os polímeros têm ligações covalentes, os semicondutores também, combinado com ligações secundárias, né? No caso dos semicondutores, covalente com ligações também iônicas, né? Os polímeros podem ter material de alta resistência, né, e alto ponto de fusão, como tem materiais também com baixo, né? O polímero é um material bem heterogêneo. Os semicondutores, normalmente cerâmicas, vidros, são materiais que têm características um pouco diferentes. A gente pode analisar esse caráter atômico, né, dos materiais, como por exemplo a gente tem os semicondutores, os metais e as ligações secundárias. Se a gente observar bem aqui, a gente tem combinações de materiais. Então, a tendência dos metais é ter ligações metálicas, né? Mas podem ter também ligações covalentes, iônicas, secundárias, combinadas com essas ligações. Já as ligações, os semicondutores, têm características covalentes, ligações metálicas, iônicas e secundárias. Os polímeros, predominantemente, têm ligações secundárias com covalentes, é uma característica. E as cerâmicas e vidros ficam entre o covalente e o iônico, né? Que é essa característica do material. Bom, por fim, eu deixo para vocês aqui essas questões, para que vocês possam responder e fazer uma atividade, as atividades aqui no final da aula, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.